As janelas dessa casa nunca foram lavadas desde o dia que instalaram os vidros nelas. A mais aterrorizante de todas é essa daqui da cozinha, que tá toda cinzenta. Então hoje vai ter muita água, muito sabão e muito lavamento dessas coisas aqui. A bucha mais mal acabada velha que tinha aqui, que eu não vou ficar usando bucha nova pra lavar essas coisas. As janelas da casa tá faltando um vidro, porque na primeira semana que foi instalada já caíram. Eu esfreguei muito bem tudo, viu, minha filha? Porque 4 anos só passando paninho aqui, pra mim tava bom, mas não, tava uma sujeira tremenda. Esfreguei muito bem, joguei água com cuidado pra não molhar o quarto. Essa janela aqui eu tentei colocar o vidro ali no lugar pra não ficar molhando dentro de casa. E fui esfregando bastante aqui pra poder tirar toda a sujeira. Ficamos 2 anos usando papelão na janela porque não tinha os vidros e ventava muito dentro de casa. Depois que colocou, eu fiquei muito feliz, mas mesmo assim eu nunca lavei. Essa daqui eu lavei 2 vezes porque era a que tava mais manchada, porém não saiu de jeito nenhum porque essa água que tava caindo da caixa aqui, a água do poço, não é doce. Então assim, quando bate no chão e bate na janela, acabou manchando, ficando cinzento e não sai por nada. Aproveitei pra lavar, eu também joguei bastante sabão, esfreguei, agora já tava aqui enxaguando e puxando a água. Joguei água também nessa mesa aqui e puxei com o rodo mesmo. E foi isso, a limpeza das áreas e da janela ficou desse jeito aqui, bem limpinhas, porém essa daqui não saiu de jeito nenhum e vai ficar desse jeito mesmo. Beijos, até o próximo vídeo!